Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema sobre as mudanças fisiológicas do paciente. Nós falamos na aula passada, nós abordamos nós falamos sobre as leis que protegem o paciente, a responsabilidade da família, da comunidade, de outros profissionais que estão inseridos. E vamos entender o processo fisiológico do paciente. Entenda que o idoso, ele tem suas capacidades funcionais alteradas, seja ela para o lado bom, seja ela para o lado ruim. Ah, professora, mas como é que a gente sabe disso? Através do AGA, que é uma avaliação geriátrica ampla, é uma avaliação minuciosa. Este procedimento, por vez, está inserido lá nos procedimentos médicos, em todos os procedimentos de todos os profissionais de saúde relacionados ao idoso. Então, todos os profissionais de saúde, eles têm que fazer o AGA. É fundamental uma avaliação clínica dos pacientes idosos, que tem por características fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Quando eu falo intrínsecos, eu estou falando do corpo humano, de parte de dentro. Quando eu falo fatores extrínsecos, eu estou falando da comunidade, do meio em que ele vive, da família, da moradia. É isso. Envolvendo o processo de envelhecimento humano. Então, esses fatores em conjuntos, eles vão interligar o envelhecimento humano. Vão interligar também a sua susceptibilidade, vulnerabilidade para as múltiplas condições médicas, seja de caráter biológico, psicológico ou social. Porque estes fatores, eles estão interligados, fazendo com que o paciente idoso tenha necessidade de passar por um AGA ou não, tá? Então, quando eu falo de AGA, eu estou falando que é uma avaliação que vai detectar precocemente os problemas de saúde do paciente. Só que quando eu abordo o AGA, eu estou falando, olha, agora eu vou entender o início, aonde você mora, o caminho que você faz e aonde você vai, o seu ponto final. É isso que o AGA ele faz. Por quê? A moradia dele influencia aonde ele está. Para onde ele vai? Ele vai para uma festa, ele vai ficar sozinho, ele anda a pé sozinho com auxílio de uma bengala. Como é que é? Então, este AGA ele aborda todo esse processo. É entender as condições de moradia do paciente idoso, a mobilidade, nós vamos falar de cada um deles, a cognição e o estado nutricional, entre outros, que estes fatores determinantes, eles influenciam para o envelhecimento saudável ou não. Tudo vai depender do conjunto de informações recolhidas através do AGA. Vamos lá. E aqui está. Nesta parte eu coloquei o seguinte, os profissionais de saúde, eles têm capacidade de realizar o AGA? Tem, baseado em todos os instrumentos que eles têm. Para o quê? Para avaliar e orientá-los a preservar a sua autonomia e independência ao máximo. Tem gente que protege tanto os idosos, protegem tanto, gente, que eles acabam não fazendo nada. E não é isso. Eles precisam ter uma independência, eles precisam se sentir úteis. A maioria dos idosos, eles ficam em depressão, eles entram em depressão porque eles não se sentem úteis de acordo com a sociedade. Então, esse é o importante, fazer com que eles tenham a própria autonomia, independência. E os principais aspectos avaliados no AGA são, aqui está, o estado funcional, nutricional,
mobilidade, as condições sensoriais, cognição, humor, suporte social e ambiente. Então, vamos entender cada um deles. E quando eu falo de estado funcional, eu estou querendo saber como é que essa pessoa vive dentro de casa, por exemplo. Ela escolhe as próprias roupas. Gente, se ela quer andar de Mulher Maravilha, deixa. Significa que ela tem autonomia, ela tem o poder de escolha. Ela quer lavar, amanheceu inspirada. Quer limpar a casa, lavar as vasilhas, fazer comida e assim sucessivamente. Então, deixa fazer estes procedimentos. Faz almoço, se ela faz almoço, se ela gerencia a própria vida, a agenda, os compromissos. É isso que eu quero saber. Qual é a funcionalidade dela, desta idosa ou do idoso? E aqui nós entramos no estado nutricional. O estado nutricional, o paciente ele faz uma dieta hipersódica, uma dieta hipossódica, uma dieta hipercalórica, hipocalórica, hipotrêmica. Então, assim, como é que esses idosos se comportam em relação ao próprio estado nutricional dele? Então, assim, quais são os nutrientes que ele está absorvendo, que o corpo dele está absorvendo? Lembrando que os idosos, a circunferência abdominal, na verdade, quanto mais idoso você fica, maior será a sua circunferência abdominal. Por isso que tem que ter um equilíbrio e uma regulação no estado nutricional dos idosos. O que acontece? O médico, gente, eles pedem também informações bioquímicas, clínicas e dietéticas. Essas informações dietéticas é para a equilibração do peso, os bioquímicos, para saber como é que está o HDL, o LDL do paciente, a glicose. Então, tudo isso influencia no estado nutricional do mesmo. Eles já ouviram falar que idosos têm uma relação pendiosa a doce. Pois é, a maioria dos idosos gostam mesmo de doces, tá, galera? Gente, por favor, ignorem os ruídos, tá? Porque tá tenso. Mas, enfim, então aqui, ó, o estado nutricional. Quando o médico, ele pede um exame clínico, bioquímico, dietético, ele está fazendo AGA. E nós temos que ficar principalmente de olho nos idosos. Por quê? Porque os idosos, além deles terem uma dificuldade de perda de peso, ocorre o aumento da suscetibilidade de acidentes de AVS, acidente vascular encefálico, isquêmico, infarto agudo do miocárdio, os problemas cardiovasculares, tá bom? Por isso que nós temos que ficar atentos a isso, ao estado nutricional do paciente idoso. Aqui a mobilidade. Ele é limitado em questão de movimentação, ele é restrito ao leito, ele deambula com auxílio, sem auxílio, com auxílio de quê? Com auxílio da bengala, com auxílio da cadeira de rodas, com auxílio do filho, da mãe, do pai, do irmão, ou ele é interdependente, ou ele é independente, ele anda sozinho. É isso que a mobilidade quer. Ele quer saber o quanto o paciente idoso está restrito de movimentos, o quanto ele movimenta, ou se ele não movimenta, ele é restrito aos movimentos, eles conseguem realizar, fazer a deambulação sozinho ou não. É isso que nós temos que ficar observando. E na maioria das vezes, isso passa tão despercebido, sabe por quê, gente? Porque nós chegamos, profissional de saúde chega, olha,
sinais vitais, todo mundo que vai preencher avalia sinais vitais. Gente, eu tô falando de sinais vitais, eu não tô falando que os sinais vitais não sejam importantes. É de extrema importância, muito significativo. Porém, temos que observar e ter um olho clínico em relação a isso. O paciente ele anda sozinho, ele não consegue andar sozinho. Na maioria das vezes, o filho está puxando o idoso. Eu entendo que o idoso ele precisa se sentir independente. Ele precisa andar sozinho. Por que esse filho está puxando ele? Está com raiva, está com estresse? Isso também é maus tratos. Os idosos precisam ser ouvidos e atendidos de acordo com tal. E as condições sensoriais, esses daqui são juntos, mobilidade e condições sociais. Principalmente testes auditivos. Tem gente que fala muito baixo, o idoso fica, o quê? O que você está falando? O quê? Ele perdeu a acuidade auditiva parcial ou total. Visual também, pode ser que ele tenha um problema, pode ser que ele tenha astigmatismo, enfim, com várias outras patologias visuais. E essas condições sensoriais e a mobilidade, elas duas juntas, gente, se detectado precocemente, ela previne o risco de quedas e outros acidentes. E mais de 30%, eu coloquei isso porque é de extrema importância, eu achei importante. Mais de 30% dos idosos também tendem a perder o olfato e o paladar, por isso que eles gostam bastante de doce. E quando vai chegando na idade, com a idade mais avançada, eles colocam um pouquinho mais de sal no alimento dele, na dieta dele. Por isso que muitos pacientes fazem uma ingestão de dieta hipersódica, prejudicando o quê? Prejudicando a pressão do mesmo, alterando